Olá, seja bem-vindo ao canal Hidros Meio Ambiente. O meu nome é Ricardo, eu sou o CEO da empresa. Esse canal se destina a trazer conteúdos relevantes relacionados com o saneamento ambiental, com a gestão ambiental, com a gestão de processos industriais voltados às suas aplicações ambientais. E neste vídeo trago a você um conteúdo relevante e interessante publicado na revista Nature. Esse conteúdo que eu mencionei da revista Nature, ele foi publicado na seção de correspondência e o seu título é Recover Wastewater Resources Locally. O que significa isso? Significa recuperação de recursos a partir de águas obtidos a partir de águas residuárias de maneira local. Esse artigo, essa correspondência, foi publicado em janeiro de 2016 no volume 529 da revista Nature. Nesse artigo, os autores mencionam o reuso de poluentes de águas obtido a partir de águas residuárias. Esses autores eles se dedicaram a colaborar com iniciativas governamentais dos Estados Unidos, da União Europeia e da China para a recuperação descentralizada destes recursos que estão presentes nas águas residuárias. Quando eu falo aqui águas residuárias, eu digo são esgotos. Eu posso falar também a respeito de efluentes industriais, todo tipo de coleção hídrica em que eu tenho algum tipo de poluente que pode ser recuperado e ter aproveitamento econômico, ou seja, a partir do reuso desses poluentes, eu tenho ganho econômico com os mesmos. E eles mencionam o seguinte: a recuperação descentralizada, que é a recuperação realizada a partir de instalações descentralizadas, ou seja, instalações que existem em pontos diferenciados, em pontos alternados, não são instalações de grande porte normalmente, não são instalações centralizadas, de natureza centralizada. Esses recursos eles poderiam resultar em mais benefícios ambientais, benefícios econômicos e benefícios sociais do que nós fazermos o upgrade de curto prazo de instalações convencionais, que são as instalações que eu mencionei, que são de natureza centralizada. Que são, contrariamente às instalações descentralizadas, essas instalações de natureza centralizada são de grande porte, são as instalações convencionais que nós temos nos municípios. O tratamento local descentralizado, como eu menciono aqui, e as instalações de reuso, quando eu tenho essas instalações, quais são as vantagens? Existem algumas vantagens que eles apontam nesse artigo. Eles evitam o transporte através de longos percursos e também os custos energéticos de condução dos efluentes tratados de volta a essas áreas onde se dá o seu aproveitamento é muito menor. A concentração de nutrientes visando a sua recuperação, ela consome também grandes quantidades de energia. A urina, por exemplo, que compõe apenas 1% do volume total das águas residuárias, ela contém, por outro lado, cerca de 80% de nitrogênio e 50% do fosfato que existe aí nessas águas residuárias. Ou seja, em apenas 1% eu tenho 80% do nitrogênio e 50% do fosfato. Porém, tanto o nitrogênio como o fosfato, eles podem ser recuperados a partir da urina, utilizando-se banheiros urinodesviadores. São banheiros especiais em que se faz a separação da urina no local onde essa urina é gerada, onde esse excremento é gerado, reduzindo então grandemente a carga de nutrientes direcionados para as plantas de tratamento existentes centralizadas, as plantas convencionais, plantas normalmente de porte grande. As estratégias similares a essa, elas podem ser aplicadas também ao ciclo do carbono. E o ciclo do carbono também traz vantagens, porque acarreta uma maior recuperação de energia através da codigestão dos lodos gerados nas estações de tratamento, esses lodos juntamente com resíduos alimentares. E isso proporciona a captura direta e o armazenamento do carbono no local
de maneira que se mitiga as mudanças climáticas, favorece a mitigação das mudanças climáticas, os processos que causam as mudanças climáticas. Atualmente, então, nós temos, desde aquela época, nós temos estratégias internacionais para o manejo de nutrientes, o manejo de energia e o manejo de água integrados, que são chamados nessa correspondência, nesse artigo, de New Initiative. Por quê? Porque elas objetivam transformar a infraestrutura dos sistemas de produção de água de forma a viabilizar a recuperação dos recursos pelo balanço entre as metas de curto prazo e as ambições de longo prazo, fazendo com que essa questão de chamarmos esses resíduos se torne uma coisa não mais válida. E aqui nós entramos dentro dessa abordagem uma questão que é a gestão das águas urbanas na escala de lote residencial, de lote domiciliar, na sua casa, no seu município, mas especificamente no lugar onde você vive, na sua residência. Para o manejo das águas urbanas na escala de lote residencial, considerando então o aspecto do conceito do tratamento descentralizado em oposição ao tratamento centralizado, ou seja, o tratamento em pequenas instalações, em pequenos locais, contrariamente ao tratamento realizado nas estações de grande porte, centralizadas, foram considerados então dois tipos de contribuições. O que é que nós temos no lote residencial? Nós temos basicamente águas pluviais, águas de chuva, captadas e tratadas em um sistema de aproveitamento de águas pluviais, que foi chamado aqui nesta pesquisa de SAP, com uma concepção básica para 3 sítios experimentais, e também as águas de reuso, que são provenientes do esgotamento sanitário, ou seja, todos os esgotos produzidos numa casa, numa residência, e esses esgotos são direcionados a uma fossa séptica biodigestora, chamada de FSB, cujo modelo foi projetado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Nós temos aqui um desenho dessa instalação, dessa fossa séptica biodigestora, que é o item 2. Nós temos aqui o vaso sanitário, e direcionado ao vaso sanitário uma primeira câmara, com 1.000 litros, seguida de mais 2 câmaras na verdade, de 1.000 litros cada uma. São 3 câmaras, portanto, colocadas em sucessão, e esse então é o sistema da fossa séptica biodigestora. Nesta terceira, nós temos uma sucessão de leito filtrante contendo alguns elementos para fazer o polimento do efluente final que é gerado nessa terceira câmara. Ao passo que nessas 2 primeiras câmaras aqui nós temos o tratamento biológico através de bactérias anaeróbias deste esgoto gerado nas residências. Então esse diagrama aqui, esse diagrama de blocos, ele mostra de maneira bastante didática como é que funciona esse sistema. Nós temos o sistema de coleta do esgoto sanitário dentro da residência. Esse sistema recebe todas as contribuições que vão para a fossa séptica biodigestora modelo Embrapa, e após então o tratamento naquelas 3 câmaras, nós temos a proposta convencional para lançamento na rede de esgoto, mas com redução prévia da carga orgânica, da carga poluente desses esgotos, antes de ser lançado na rede de esgoto, que vai levar para um sistema centralizado tradicional, convencional. E temos também como proposta alternativa fertirrigação, lançando esse efluente já tratado, esse esgoto já tratado, por isso a gente usa a palavra reuso, num telhado verde. Ou então nós podemos praticar a fertirrigação com métodos modificados, métodos novos, que nós podemos chamar de novos, como por exemplo a irrigação subsuperficial, com a redução da carga, e com ainda uma proposta adicional de reuso desses esgotos na escala de lote domiciliar. Este aqui já é o sistema de aproveitamento de água de chuva. Nós não utilizamos o termo reuso, mas utilizamos o termo aproveitamento, porque nós estamos captando primariamente, em primeira mão, a água de chuva que percola através da atmosfera e chega então até os nossos telhados,
onde, por exemplo, nós temos aqui uma cobertura de zinco com alguns amostradores, nos quais essa água vai ser coletada e direcionada a um filtro volumétrico para remoção de impurezas grosseiras, como folhas de árvore, como ninhos de passarinho que eventualmente, infelizmente, se desprendam, como fezes de aves e assim por diante. E depois para um tanque chamado tanque intermediário, onde nós temos aquilo que se chama de first flush, ou seja, é a primeira carga de água de chuva que tem uma concentração de carga poluente equivalente à do esgoto sanitário, e esse tanque então recebe o primeiro impacto para depois direcionar para o restante da instalação. Nós temos na figura seguinte aqui uma variação desta instalação que eu mostrei na figura anterior, só que maior, com um tanque bem maior, com um tanque de armazenamento de 6.000 litros e 6 metros cúbicos, mas com todo aquele sistema prévio que eu mostrei na figura anterior, ou seja, o filtro para remoção de impurezas grosseiras, o tanque para redução, para atenuação do impacto da carga orgânica, chamado de tanque de first flush, e por fim o tanque de armazenamento com alguns dispositivos hidráulicos, como um freio hidráulico, como um sifão para evitar transbordamento desse tanque, com a bomba hidráulica para direcionar para a alimentação de um vaso sanitário, depois de filtração, e também com o direcionamento do excesso que vem desse sifão ladrão para uma trincheira de infiltração. Tudo isso feito no local, sem direcionar para uma instalação de tratamento convencional da água da chuva. Aqui nós temos uma outra vista com um diagrama que mostra mais didaticamente como é que esse sistema funciona. Então nós temos calhas de PVC, são algumas calhas de PVC especial com proteção contra raios ultravioleta para evitar descolamento e a fragmentação desse material com a exposição solar, ou podemos ser também calhas de aço galvanizado. E aqui nós temos a sequência, a coleta e a passagem pelos amostradores para ser feito um controle. Temos o filtro para retenção de impurezas grosseiras com uma tela de aço inox disposta dentro dele, duas telas na verdade, uma tela mais grosseira e uma tela mais fina, o tanque de first flush, como já mencionei, e o tanque de reservação de 6 metros cúbicos com a bomba na sua sucção, na sua saída, para um filtro de 50 micra, que é um filtro já bastante fino, de modo que ele possa alimentar a caixa acoplada de um vaso sanitário no interior de uma residência. Esse então é o esquema básico da instalação de águas pluviais, e nós já havíamos mostrado a instalação da fossa séptica biodigestora, que é para reuso do esgoto sanitário tratado, gerado na escala de lote, assim como a água pluvial gerada aqui. E aqui nós temos a opção, esse esquema mostra a opção de nós termos uma caixa de água potável com a água da rede, a água que nós recebemos da concessionária de abastecimento de água do nosso município, ou da Sabesp, ou da concessionária do seu estado, da sua região, e uma linha completamente independente com uma caixa de água não potável. Essa caixa de água não potável, ela pode ser tanto a água pluvial já tratada, como também a água de reuso do esgoto sanitário tratado na escala de lote domiciliar. Ambos na escala de lote domiciliar, ou seja, tratamento descentralizado. Nós temos aqui também um reservatório de autolimpeza, um reservatório de acumulação, para que então possa ser distribuído através de ramais internos dessa residência para uso não potável. Eu aqui quero destacar também a importância de ser um uso não potável. Que uso é esse que nós podemos indicar como não potável? Por exemplo, para lavagem de piso, por exemplo, para irrigação de jardins, por exemplo, até mesmo para a lavagem de um veículo, do seu carro. E se eu tenho a falta de água da rede, eu posso utilizar então a rede convencional de abastecimento, eu posso utilizar como alternativa essa rede não potável na minha residência. Frisando então, essa rede ela não pode ser utilizada para consumo humano, para dessedentação, para beber, nem para preparação de alimentos,
E também deve ser utilizado um sistema de cloração, um sistema de barreira sanitária, para que essa água garanta uma segurança sanitária na sua utilização. Tudo isso que eu disse para vocês, relacionado com o artigo da revista Nature, essas propostas, elas estão descritas neste livro, de minha autoria, chamado cujo título é Uso e Gestão Eficiente da Água em Edificações, Aproveitamento Pluvial e Reuso de Águas Residuais, Pesquisas e Suas Aplicações. E você pode adquirir esse livro através do link na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, curta, compartilhe bastante com seus amigos, porque este livro, essa palestra, e assim como as demais palestras que estão no canal, já estão disponíveis. Tem muito material interessante para que você possa aproveitar no seu dia a dia, na sua residência, na sua vida. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.